Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, 2020, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Assista esse vídeo enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Controle de constitucionalidade 2.17. É possível que uma emenda constitucional seja julgada formalmente inconstitucional se for demonstrado que ela foi aprovada com votos comprados dos parlamentares? Mensalão. Mensalão foi um escândalo político segundo o qual, durante o primeiro mandato do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores teria pago a vários deputados federais a quantia mensal de 30 mil para que votassem os projetos da Câmara dos Deputados em favor do governo federal. Em outras palavras, teria havido compra de votos ou compra de apoio de parlamentares. O esquema teria começado em 2002 e sido descoberto em 2005. O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra os envolvidos e diversas pessoas foram condenadas. Em suma, durante os anos de 2002 e 2005, alguns deputados federais foram subornados para votar em medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda constitucional. Diante dessa constatação, indaga-se: eventual lei ou emenda constitucional aprovada nesse período e que teve para sua aprovação o cômputo de votos comprados, estaria maculada pelo vício formal a ensejar a sua inconstitucionalidade? Na doutrina, o primeiro a tratar sobre o assunto foi Pedro Lenza, escreveu o autor. Vício de decoro parlamentar. Como se sabe, e foi publicado em jornais, revistas, etc., muito se falou em um esquema de compra de votos denominado mensalão para votar de acordo com o governo ou em certo sentido. O grande questionamento que se faz, contudo, é se, uma vez comprovada a existência de compra de votos, haveria mácula no processo legislativo de formação das emendas constitucionais a ensejar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Entendemos que sim, e no caso, trata-se de vício de decoro parlamentar, já que, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Dito isso, cabe lembrar que, no julgamento da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, ficou demonstrado o esquema de corrupção para compra de apoio político. Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo, Saraiva, 2020. Páginas 195 e 196. ADI. Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL, invocando a argumentação acima exposta, ajuizou ADI no STF, pedindo a declaração de inconstitucionalidade formal de dispositivos da Emenda Constitucional 41 de 2003 e da Emenda Constitucional 47 de 2005. A autora alegou que as normas impugnadas estão maculadas pelo vício insanável de violação de decoro parlamentar, previsto na Constituição Federal, no artigo 55, parágrafo 1º, porque a PEC 40 de 2003, que foi promulgada sob o número 41/2003, Reforma da Previdência, somente foi aprovada em razão de um conluio criminoso praticado por membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, conforme ficou demonstrado de forma clara na Ação Penal 470. A inconstitucionalidade formal estaria evidenciada em razão da afronta ao princípio da moralidade,
previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, tendo em conta que o processo legislativo foi inequivocadamente imoral e fraudado, como já ficou demonstrado nos presentes autos. Venda de votos, maculada destarte, a essência do voto e o conceito de representatividade popular, previsto na Constituição Federal em seu artigo 1º, parágrafo único. Para o STF, em tese, é possível reconhecer a inconstitucionalidade com base nesse argumento? Na teoria, sim. Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador, quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. Plenário do STF, ADI 4.887, ministro relator Carmen Lúcia. Para que se tenha um devido processo constituinte reformador, é necessário que se respeite não apenas as exigências expressas no artigo 60 da Constituição Federal, sendo indispensável também que se observem os princípios que legitimam a sua atuação das casas congressuais brasileiras. Inclui-se no devido processo legislativo a observância dos princípios da moralidade e da probidade, voltados a impedir que os dispositivos constitucionais sejam objetos de alteração através do exercício de um poder constituinte e derivado distanciado das fontes de legitimidade situadas nos fóruns da esfera pública, que não se reduz ao Estado. Nesse sentido, o vício de corrupção da vontade do parlamentar e de seu compromisso com o interesse público subverte o regime democrático e deliberativo adotado pela Constituição e ofende o devido processo legislativo por contrariar o princípio da representação democrática que deve, obrigatoriamente, nortear a produção de normas jurídicas. Demonstrada a interferência ilícita na fase de votação pela prevalência de interesses individuais do parlamentar, admite-se o reconhecimento de inconstitucionalidade formal de emenda constitucional ou norma infraconstitucional. Como se adota a presunção de legitimidade, deve-se comprovar o vício e sua influência na votação. Entretanto, de acordo com o princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos legislativos, há de se comprovar que a norma tida por inconstitucional não teria sido aprovada se não houvesse o grave vício a corromper o regime democrático pela compra de votos. Sem a demonstração inequívoca de que, sem os votos viciados pela ilicitude, o resultado do processo constituinte reformador ou legislativo teria sido outro, com a não aprovação da proposta de emenda constitucional ou com a rejeição do projeto de lei, não se há declarar a inconstitucionalidade de emenda constitucional ou de lei promulgada. Voltando ao caso concreto. No caso concreto, o STF entendeu que não ficou demonstrado que as emendas constitucionais 41 de 2003 e 47 de 2005 só foram aprovadas por conta do esquema de compra de votos. O número alegado de votos comprados não foi suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação das emendas constitucionais, razão pela qual não fazia sentido declarar a inconstitucionalidade formal dos referidos atos normativos. 7 deputados foram condenados pelo Supremo na Ação Penal 470
por ficar comprovado que eles participaram do esquema de compra e venda de votos e apoio político conhecido como mensalão. Portanto, o número comprovado de votos comprados não é suficiente para comprometer as votações das emendas constitucionais 41 de 2003 e 47 de 2005. Ainda que retirados os votos viciados, permanece respeitado o rígido quórum estabelecido na Constituição para aprovação de emendas constitucionais, que é de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!